Capítulo 9, então. Quem quiser dar um títulozinho a este capítulo, pode escrever aí em cima. 2 processos de magnetização. 2 processos de magnetização. E logo aqui tem uma citação do livro dos Espíritos, onde Kardec fala assim: o Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas 2 ciências, que a bem dizer formam uma única, que ciências são essas? O magnetismo e o espiritismo, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Aquilo que há 2000 anos atrás Jesus nos falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a gente estudando, conhecendo, ampliando os nossos estudos, nossos conhecimentos, nós vamos nos libertando da ignorância, nós vamos nos libertando das superstições, vamos nos tornando livres para vivermos melhor, tá? Então, isso é muito importante, como quando ele fala, o conhecimento lúcido dessas 2 ciências. E como é que eu vou adquirir o conhecimento? Só se eu realmente me dedicar ao estudo. E o médium tem um compromisso com o estudo, tá? Isso é muito importante. Não é porque eu fiz o COMP, ganhei o crachá, fui liberado, que eu estou isento de estudar, de maneira alguma, tá? Esse aprendizado, ele é infinito, ele não para jamais. Só para ilustrar aqui, vocês sabem que um sábio do passado disse certa feita, né? Quanto mais sei, vejo que nada sei. E é isso aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que muito pouco sabemos, que temos que conhecer mais. E se nós desejamos ser um bom instrumento nas mãos do plano espiritual superior, só realmente adquirindo conhecimento, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando e trabalhando. Que vamos adquirindo experiência, conhecimento, ampliando esse conhecimento e tendo uma melhor participação em todo o trabalho mediúnico. Vamos lá então, gente. Passaremos agora a tratar do processo da magnetização. É bom ressaltar aqui também o seguinte, que este livro aqui não é direcionado às casas espíritas, ele é direcionado ao magnetizador, mas tem muita coisa que nós podemos aproveitar aqui, certo? Então é preciso ressaltar sempre isto. Quem compulsar os tratados sobre magnetismo observará desde logo a grande variedade de processos usados para concentrar e dirigir o fluido magnético. E quem tiver feito seus estudos e experiências reconhecerá que a diversidade dos processos resulta principalmente da própria natureza e das propriedades do fluido de cada magnetizador. Repetindo, reconhecerá que a diversidade dos processos resulta principalmente da própria natureza e das propriedades do fluido de cada magnetizador. Nós já aprendemos lá em A Gênese que o fluido vai adquirir qualidades de acordo
com o seu emissor de acordo com o ambiente em que ele se encontra. Se os meus sentimentos são de paz, são de amor, são de ajuda ao próximo, esse fluido terá boas qualidades, não é isso? E de acordo com a minha experiência, a minha vivência como ser humano, eu vou direcionar melhor este fluido. Ele continua dizendo: uma observação acurada nos levará à convicção de que o essencial, grifem isso aí, é agir de acordo com os princípios, sem ficar preso aos métodos prescritos, mas adotando aquele que for, em cada caso, o mais consentâneo e eficiente, ou seja, o mais apropriado, o mais adequado, o mais coerente. Nós vamos, de acordo com a necessidade do paciente, optar por este ou aquele método, por este ou aquele processo de passe, né, de tratamento. Agora, o processo não vem a influir tanto. O mais importante, aliás, é eu obedecer os princípios de magnetização. Então, vocês aprenderam lá na técnica do passe com a Racidinha o quê? Eu dou o passo de baixo para cima? Por quê? Por quê? Vou o quê? Por quê? A quê? Pela própria lei da natureza. Isso aí. Então, quer dizer, se eu estiver fazendo, por exemplo, o dispersivo, né, de baixo para cima, eu estou contrariando as leis da natureza, as correntes do fluido. Seria o quê? Eu estar remando rio acima, né? O que acontece? Eu vou espalhando água para todo lado. A mesma coisa é aí. Se eu for dar um passo de baixo para cima, eu vou estar espalhando fluido para todo lado. Estou desperdiçando. Então eu tenho que obedecer a esses princípios. Isso é muito importante. Seja o processo qual for que eu utilizar, se eu usar um passo transversal, perpendicular, rotatório, o que for lá, eu tenho que obedecer os princípios de magnetização. Isso é muito importante, tá ok? Continuando então, gente. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Não? Tá tudo bem? Tudo ok? Como um dos nossos objetivos é equiparar os magnetizadores aos médiuns curadores, procuraremos orientar nosso trabalho no sentido de uniformizar igualmente, tanto quanto possível, o modo geral de ação que uns e outros devem observar de acordo com o método conveniente. E ele continua dizendo: a razão é óbvia, pois, como vimos, as pessoas dotadas de força magnética formam apenas uma variedade na classificação dos médiuns curadores e muitas vezes ignoram que possuem essa qualidade. Então, vocês podem anotar aí ao lado, Livro dos Médiuns 175, 176, tá? Onde Kardec, ele estuda para nós o que é médium curador. E lá ele fala assim: no livro aqui, Micaelos coloca para nós, né? Assim, a razão é óbvia, pois, como vimos, as pessoas dotadas de força magnética formam apenas uma variedade na classificação dos médiuns curadores, tá? E Kardec aqui, ele nos fala, unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos.
Mais adiante ele fala assim: diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possui certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidente, o fluido magnético desempenha aí importante papel, porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. Mais adiante ele fala assim: todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Olha um alerta aí para nós. Desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem, sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Não vou ler a 176 não, tá ok? Vocês em casa, estudem com calma, tá ok? Continuando aqui o nosso livro. Tentaremos, portanto, escolher um conjunto de conselhos para estabelecimento de um sistema comum, auridos nos melhores autores, e adaptá-los à prática mediúnica em geral. Nós vamos retornar rapidinho aqui na página 60, lá no início, na terceira linha. Acharam? Entre essas condições, encontraram? Entre essas condições, as mais importantes são a simpatia, a fé e a paciência. Há uma relação ou uma simpatia física, moral e espiritual entre alguns indivíduos. É uma decorrência da lei de afinidade. E por paradoxal que pareça, essa relação já é um princípio de magnetização. Voltemos lá para o nosso capítulo 9. Aí aqui então ele vai enumerando os diversos passos para o nosso trabalho na cura. Ele fala assim: o magnetizador deverá, antes de tudo, certificar-se do ambiente em que vai operar, de maneira que possa agir com calma, com atenção, com recolhimento, sem receio de que possa ser perturbado. Grifem isso aí. Para isso, salvo os casos de formação de cadeia magnética, que será assunto de estudo num próximo capítulo, não deve permitir aglomeração de pessoas no recinto e aconselhar o maior silêncio. Todavia, é útil a presença de uma, duas ou três pessoas, de preferência das que mais desejam a cura do paciente. Façam uma chave ao lado desse trecho, coloquem número 1. Quem quiser dar um título a isso aí, escrevam assim: ambiente. Tá bom? Então, o que vem a ser o ambiente? É o local apropriado para que se possa aplicar um passe. Se eu estiver na Casa Hacienda fazendo compras, se eu estiver na fila do banco, no ponto do ônibus, ou mesmo em casa, alguém passar mal e vir alguém correndo me pedir socorro, eu posso dar um passe ali? Por quê? Sim, mas a pessoa está passando mal, eu sou médico da Casa de Leão Denis. Sim, mas é meu filho que está passando mal, gente. Pelo amor de Deus, não socorro, você é minha vizinha amiga.
Vai me abandonar nessa hora? Hein? Não tem ambiência, esses ambientes não têm ambiência espiritual para determinado trabalho. E muitas das vezes, de ajudando nesses casos, a gente passa a ajudar. Se alguém aqui passar mal, se machucar seriamente e tiver necessidade de fazer uma cirurgia, se tiver um cirurgião aqui, ele pode operar a pessoa aqui? O ambiente é apropriado para a cirurgia? Então, para cada coisa, um ambiente adequado, né? Ele poderá até prestar um primeiro socorro, mas a pessoa, para ser cirurgiada, deverá ser transportada a um ambiente adequado, não é isso? Onde lá vai ter todo o socorro, balão de oxigênio, a instrumentação toda, a asepsia, tudo isso adequado para uma cirurgia sair pelo menos, né? Hein? Bem, não é isso? A mesma coisa eu passo, gente. A mesma coisa eu passo. Pode ser o meu sobrinho, meu filho. O que eu faço? Numa emergência, eu leio uma página edificante, faço uma prece, rogando a Deus e aos bons espíritos para que possa socorrer aquela pessoa. Mas não vou aplicar passe fora do ambiente adequado, certo? Quem tem bala na agulha, como fala o meu amigo Paulo Nagai, né? Ele sempre fala isso. Quem tem bala na agulha, tá tudo bem. Eu não vou fazer isso. De maneira alguma, né? De maneira alguma. Oi? Fala. Aí vocês me perguntarão assim, e a questão da visita fraterna, como é que fica? Então, qual é o mecanismo da visita fraterna, quando eu vou aplicar um passe na casa de um paciente? Foi escrito, feito um receituário, o plano espiritual nos orientou, que poderíamos ir até aquele endereço, aplicar o passe, pode ir. Quando o doutor Erma fala, vá, pode ir, o que ele está dizendo com isso? Pode ir que eu estarei com você. Né? Agora, se ele fala assim, isso é com você, você é que sabe. O problema é teu. Se você se garante, você vá. Não é isso aí, gente? Isso aí, então, que é uma coisa muito séria. Ambiente para aplicar o passo. Nós temos que ter isso na nossa cachola, tá ok? De todos quem? Como acontece essa visita fraterna? 2, 3, 4 companheiros da casa que já fazem parte do grupo, que estudam, estão liberados para aplicar o passe, né? Eles vão se reunir ou na casa espírita ou na casa de um deles, vão ler uma página, o Evangelho, vão fazer um rápido comentário, irão fazer uma prece, invocando os bons espíritos, rogando a proteção, a orientação, e sairão então para aquele endereço para aplicar o passe. Então, primeiro, tem o receituário autorizando e orientando para se aplicar o passe. O grupo que se reúne e faz a prece antes de sair. E geralmente tem um dia marcado na semana, tá? Então, nós vamos. Ao chegar no ambiente, se tiver um parente mais próximo que queira participar, poderá participar. Tá? Porque, como ele mesmo aqui está dizendo, uma pessoa que está interessada na cura, na recuperação do paciente. E por quê? Ele vai se doar com muito amor, com carinho, com boa vontade. Tá bom?
Por isso a família já é contactada com antecedência, tá? Já sabe que naquele dia, naquela hora vai ter uma visita, tá bom? E só se faz essa visita com autorização da família, desde que a família aceite aquela visita, tá bom? Exato, isso mesmo. Tá? Outra coisa também a ressaltar aqui: nunca dê passe sozinho. Nunca dê passe sozinho. Tá? Se é na casa espírita, eu não sei se vocês já tiveram esta experiência, mas até aqui, se alguma pessoa aqui na casa passa mal, é levada ali para a salinha do Dr. Erma. Geralmente, quem faz esse atendimento de emergência, geralmente é a Yara ou a Lúcia. Mas se vocês observarem, ela nunca vai, nenhuma delas nunca vão sozinhas. Sempre chama 1, 2, 3 para auxiliar. Está dentro da casa espírita, são médios experientes, com grande conhecimento, mas não ficam sozinhas lá. Porque é necessário, vamos usar o termo aqui do livro, uma cadeia magnética, um apoio, tá, de outras pessoas. Então, nunca dê passo sozinho. Quando aqui no salão eu aplico o passo sozinho, eu estou com mais um grupo de médios, estou assistido pelo plano espiritual aqui na casa, para aquele trabalho que já está programado já com muita antecedência, tá? Então, esse aí é o número 1, ambiente. André Luiz nos nomina da mediunidade, lá no capítulo 17, que é importante vocês estudem esse capítulo, nos nomina da mediunidade, capítulo 17, serviço de passes. Olha o que ele fala com relação ao ambiente. Vamos aqui. Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Isso dentro da casa espírita, na sala onde acontece o passe. Tá? Mais adiante ele fala assim: nesta sala se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, pelas preces e pelas aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Então, vocês vejam a importância do ambiente. O que André Luiz fala, ele ressalta aqui do ambiente onde acontece o passe de cura. Continuando aqui, gente, no nosso livrinho. Alguma pergunta? Uma dúvida, filha? Não? Tudo bem, então vamos lá. Tomada essa cautela, ou seja, do ambiente, né, das pessoas que formarão o grupo para aplicar o passe, deve o magnetizador, como ato preliminar. O que é ato preliminar? Aquilo que antecede, né, algum evento, algum fato, alguma coisa, né? Um preparo. Dirigir o seu pensamento ao alto e orar fervorosamente, lembrando-se sempre do conselho espiritual. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Quer dizer, aqui é uma resposta dada a Allan Kardec, lá em um livro dos Espíritos, na questão 523.
Aí vocês podem colocar uma chavezinha também do lado, colocar o número 2, intitular prece. Então, número 1, primeiro, ambiente onde eu vou aplicar o passe. 2, a prece. Isso é importante. Prece é recolhimento, não? Quando eu estou orando, quando eu estou pedindo ao plano espiritual que me auxilie, que me intua, que conduza o meu pensamento, potencialize as minhas forças, dê a elas qualidades curadoras para que eu possa atender às necessidades daquele paciente de acordo com a vontade de Deus, né? Eu estou o quê? Eu estou chamando para junto de mim, eu estou evocando, estou rogando socorro, pedindo socorro, para que possam eles me assessorarem para atender às necessidades do paciente. Isto é muito importante. Anotem aí ao lado também, Livro dos Espíritos, 658, 659 e 662, onde lá Kardec trata da questão da prece, onde inclusive ele nos mostra o mecanismo da prece, como ela funciona, como ela age, tá? 658, 659 e 662, tá bom? Então, gente, isso é muito importante também. Sempre, vocês irão aprender, vocês irão ver isto. No trabalho da cura, o dirigente reúne o grupo, faz a prece inicial, porque na prece inicial eu estou fazendo o quê? Estou pedindo a proteção do plano espiritual superior e estou pedindo autorização para iniciar o trabalho. Vocês observem que qualquer tipo de trabalho que acontece na casa espírita, até chá dançante, até um evento festivo, não se começa sem a prece inicial. Quando encerramos o trabalho, vamos fazer outra prece para agradecer a Deus e a espiritualidade, o auxílio que nos deu, e pedir autorização para encerrar aquele trabalho. O trabalho da cura, então, nem se fala. Se para evento festivo nós agimos assim, para um trabalho sério, que é um trabalho da cura, eu estou lidando com forças que eu não vejo, que eu não conheço, eu estou lidando com a saúde alheia, tem que ter muito mais responsabilidade. Aí, então, quer dizer, é imprescindível a prece, tá? E vocês irão ver também isso no coletivo, no grupo da sala. E cada um de nós, lá aplicando o passo, a mesma coisa. Iremos sempre rogar a presença dos nossos mentores espirituais, nos auxiliando, para que ele nos auxilie, nos intuindo, tá? Conduzindo o nosso raciocínio para que nós possamos sentir a necessidade do paciente. Isso aí também é muito importante. Quando acabamos de aplicar o passe, assim como aqui no salão, aplicamos o passe, voltamos para o nosso lugar, devemos nos recolher e agradecer a oportunidade do trabalho, agradecer a assistência que tivemos. Isso é muito importante para o bom desempenho do nosso trabalho. Continuando, crianças. Passará então o magnetizador à tomada de relação, isto é, a estabelecer entre ele e o paciente uma relação magnética pela qual se possa realizar a transmissão do fluido de um para outro, ou seja, tomada de relação, estabelecer laços de simpatia com o paciente. Voltando lá na página 60, na página 60, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, onde ele fala assim:
Acharam? Como quer que seja, a simpatia é espontânea. Na ausência de simpatia que gera confiança, é necessário pelo menos que entre o operador, ou seja, o médium, e o paciente, não haja antipatia, que é um motivo de repulsa, que possa diminuir e até anular a ação magnética. Porque se eu vou aplicar o passe em alguém que não sente simpatia por mim, até mesmo chegando a ter antipatia, essa pessoa estará criando em torno dela uma barreira magnética, hein? Bloqueia, que vai evitar que o fluido passe, que o fluido penetre. Eu estarei me cansando, desperdiçando o fluido e não estarei atendendo às necessidades do paciente. Tá? Então é muito importante essa tomada de relação, estabelecer simpatia, conquistar a confiança do paciente. Tá? Então, coloque aí número 3, empatia, simpatia, tomada de relação, como vocês desejarem, tá bom? Ok? Vamos lá então? Para isso, sentado ou deitado, o paciente comodamente e de modo que o operador fique sempre em ponto mais alto. Por que em ponto mais alto, hein? Um de cada vez, senão é tumulto. Estamos falando junto, gente? Por que o médium deve ficar numa posição mais alta que o paciente? Para quê? Lei da gravidade, né? Todo corpo solto no espaço, ele cai. Cai para onde? Para baixo ou para cima? O fluido é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, numa posição acima do paciente, né? E de modo que o operador fique sempre em ponto mais alto, quer sentado ou de pé. Ele iniciará a ação por um dos processos ou métodos aconselhados, comumente pelos experimentadores. Esses processos variam e vocês irão ver mais adiante isto. Mesmer, Pissegui, Deleuze, Aubin Gautier e Bruno faziam o contato pelos polegares do paciente, dirigidos para cima e que eles seguravam com as mãos fechadas, levemente, durante uns 5 minutos. Processo esse ainda seguido modernamente por J. Renaud Bajolet. Outros estabelecem o contato pousando uma das mãos sobre os rins e a outra sobre o epigastro, conservando deste modo o corpo do paciente entre as duas mãos. Outros ainda agem com uma só das mãos, colocada na cabeça ou sobre o epigastro. Tá? Isso aqui é uma prática de magnetizador, ok? Aqui o máximo que nós iremos fazer é o quê? Fazer uma imposição na cabeça do paciente para iniciar o trabalho. Essa tomada de relação, quando o paciente senta-se à minha cadeira, o que eu faço? Chego mentalmente, peço licença, permissão ao plano espiritual para adentrar a aura daquele paciente. Eu vou entrar na intimidade dele. Então eu tenho que ter autorização, eu tenho que ter respeito por ele. Mentalmente eu faço isso, toco a mão no seu ombro com respeito, carinho, né?
Isso aqui a gente tentando uma aproximação maior, dou boa noite ao paciente, bom dia, boa tarde, conforme seja a hora, e vou tentar saber dele qual é o problema dele, conversar com ele rapidamente, né? Para saber o que o aflige, qual é o problema dele. Não é fazer uma nova entrevista, atendimento fraterno, não. É rápidas palavras, tentar saber dele, conhecer o problema dele, o drama dele. Para quê? Saber que processo, como eu vou trabalhar aquele paciente. Se o problema dele é coração, eu vou dar um passo nos rins dele, e como é que eu vou saber qual é o problema dele? Médio não é adivinho, então tem que perguntar. E ele vai nos informar, eu estou com artrose, em que joelho? Direito ou esquerdo? Em que braço? Não sei o que, estou com bursite, aonde? Esquerdo ou direito? Então eu tenho que saber, e só ele que vai me dizer. Perguntar não ofende, e não é vergonha não saber. Vergonhoso é eu não perguntar, né? Então eu tenho que saber qual é o problema que aflige o paciente, e isso faz parte da tomada de relação, tá? Com o tempo, nós iremos já conhecendo o paciente, porque às vezes, coincidentemente, entre aspas, né, ele vai tomar passo 2, 3 semanas seguidas na mesma sala, e às vezes com o mesmo médium, né? Então a gente já conhece. Não perdemos mais tempo em querer saber qual é o drama dele. Já sabemos, só da boa noite, como é que vai, está melhor e tal. Então tentar conquistar a simpatia e a confiança do paciente, do magnetizado. O dirigente aqui na nossa casa, o dirigente da sala, né, ele recebe o paciente na porta, e quando encaminha ao médium, às vezes ele já informa ao médium o problema do paciente. Mas mesmo assim, nós estabelecemos um contato com o paciente. Tá? Isso aí. Continuando então, gente. O Barão de Potê, que sempre procurou inovar os processos de magnetização, só empregava a ação à distância, sistema, aliás, que achamos mais eficiente, mas depois de tomado o contato pela imposição da mão, direita ou esquerda, indiferentemente sobre a cabeça do paciente. Recomendamos, por isso, este último processo, sem deixar de reconhecer, todavia, que a prática, segundo as circunstâncias, é a melhor conselheira, principalmente para aqueles que, sempre bem assistidos, recebem as melhores intuições. Isso aí, cada um de vocês, ao longo do trabalho, experiência de cada um, vão vendo qual é a melhor maneira de se trabalhar. Ok? Só a experiência que vai nos dizer. Tá? E rapidamente aqui eu vou falar sobre a imposição, porque isso será assunto de estudo mais adiante. A imposição pode ser à distância ou de contato, bem próximo ao paciente, né? É simples ou dupla, com as duas mãos, direita ou a esquerda, tá? Tanto faz. Isso aí também, quem vai estabelecer isso é o médium, com a sua experiência, como ele se achar mais seguro, tá ok? Agora aqui, continuando aqui, a relação se estabelece ordinariamente dentro do espaço de 5 minutos. Ignore isso, esse tempo aí. Tempo esse que poderá ser diminuído nas magnetizações posteriores, e até mesmo o que dependerá de observação, ser
suprimido o ato preliminar da tomada de relação. Quando já se está um pouco exercitado, sente-se depressa quando a relação se estabelece. Grande calor nas mãos e formigamento na ponta dos dedos são os indícios mais comuns. Em relação ao paciente, os sintomas habituais são sensação de calor ou de frio, opressão, peso na cabeça, sonolência, palidez, ansiedade, convulsões, agitação, contraturas, dormência nos membros, tremuras, aceleração ou diminuição do pulso, etc. Coloque uma chave aí, desde a relação se estabelece até aí, ou diminuição do impulso. Esse é o número 4. Sensibilidade magnética. Isso aí também, gente, chamamos a atenção de vocês, é experiência individual, tá? Só o tempo, só o trabalho é que nós aprenderemos aí a perceber esse tipo de coisa. Então não se aflijam, tá? Alguns não sentirão nada, mas não se aflijam quanto a isto, tá bom? Oi? Também pode, tá bom? Mas não se aflige não. Por isso o médico deve trabalhar de olhos sempre abertos, vigilante, observando as reações do paciente. Se ele começar a dar um stream e se bater, o que eu faço? Saio correndo, gritando socorro. É isso? Não, né? Eu vou parar de aplicar o passo, vou ver o que eu vou fazer naquele momento, ou vou pedir auxílio ao dirigente da sala, vou fazer um dispersivo, uma pacificação, e etc. Ok? Isso aí, experiência. E só se adquire experiência trabalhando, né? Ok? Continuando, gente. Não dá tempo. Estabelecida assim a relação magnética, o operador inicia o seu processo. Antes, porém, de iniciarmos o estudo da ação magnética, que se constitui essencialmente pelas imposições e passes, vamos transcrever o processo do Barão de Poté, que além da sua simplicidade, tem o mérito de facilitar o entendimento do leitor. Então, só ressaltando aqui, ó, que se constitui essencialmente pelas imposições e pelos passos. Daqui em diante iremos ver os diversos tipos de passos. E vocês, quando passarem para a técnica do passo com o altivo, irão estudar isso mais profundamente. Ok? E diz ele então, o Barão de Poté: quando o paciente pode assentar-se, nós o colocamos em uma cadeira, permanecendo de pé à sua frente algum tempo, sem tocá-lo. Em seguida, nos assentamos também em uma cadeira mais alta que a sua, de maneira que os movimentos que deveremos executar não nos fatiguem muito. Quando o doente estiver deitado, permanecemos de pé ao lado do seu leito e o convidamos a aproximar-se de nós, o mais que for possível. Preenchidas essas condições, entregamo-nos por alguns instantes ao recolhimento, observando o doente com atenção. O que está acontecendo aí? Eu estou recebendo intuição, eu estou observando, sentindo as necessidades do paciente, né? Para saber o que eu vou fazer naquele momento ali, né?
Plano espiritual pode soprar no meu ouvido, pode me intuir, pode conduzir a minha mão, ou eu não perceber nada disso, mas com o conhecimento que eu já possuo, eu vou, de alguma forma, eu vou perceber uma intuição para melhor trabalhar aquele paciente. Logo que nos julgarmos com a tranquilidade e a calma de espírito necessária, levaremos uma de nossas mãos com os dedos ligeiramente separados, sem contração e sem rigidez, porque senão eu estarei me cansando e dificultando a passagem do fluido. Então, mãos estendidas, ligeiramente afastados os dedos e sem contração, sem rigidez, tá? A altura da cabeça do doente, é isso aqui, tá? Fazendo-a descer lentamente, mais ou menos em linha reta, até os pés, repetindo esses movimentos, tá? De uma maneira uniforme, examinando com cuidado os fenômenos que se desenvolvem. Aí vocês podem colocar outra chave, é o número 5, tato magnético. Tato magnético. Hein? Eu não entendi. O passe não é até o pé, o que ela está falando, que a gente aprende no salão, mas esse é o passe de cura, não é isso? Se houver necessidade, eu vou até o pé. Se não houver, eu não vou. Mas eu estou mentalizando isso aí. Eu vou trazer aqui, ó. Nas visitas, toda a situação, gente, tá? Se a pessoa tiver um problema nas pernas, e aí? Eu não vou aplicar o passo, porque eu aprendi aqui que eu não dou o passo até os pés? Hã? Esse é um passe mais específico, certo? Então, nós estamos falando aqui do trabalho na cura. Claro que eu não vou ficar, não, ó, não dá, não é isso? Mas se a pessoa está com problema nos pés ou nas pernas, eu vou até me ajoelhar e vou trabalhar aqui as pernas dele. Até porque, de repente, o próprio paciente que está ali, se você não fizesse fazer todo o movimento do pé. A gente sabe que no momento está sendo feito o trabalho, mas para ele não sabe. Então, muitas vezes, essa condição é até para que ele possa aceitar o seu tratamento. No salão é um passe assim generalizado, não quer dizer que não aconteça muitas curas aqui no salão, tá? Mas na sala da cura é um trabalho específico para a cura. Se o paciente tem um problema lá na perna, eu vou ter que atender a necessidade dele, certo? Se é na cabeça, eu não vou dar passo lá nos pés dele, eu vou trabalhar na cabeça, tá? Então tem que prevalecer o bom senso, gente. Então, tá ok? Oi, fala, companheira. Sim. Você falou, espaço de 5 minutos na relação, você mandou cortar, né? Não, eu disse ignore o tempo, porque você não. Isso aqui. Nesse quarto de hora. Isso aqui é específico para magnetizador lá no trabalho que eles faziam. Tá? O nosso trabalho aqui vai prevalecer o bom senso. Tá? O passo de cura, ele é mais demorado, mas ele não dura um quarto de hora, meia hora, uma hora, porque senão o trabalho iria madrugada dentro. Tá? Então tem que haver sempre o bom senso aí. Então, tá ok? Isso é muito importante. Hein? Olha só, gente, essa questão do tempo, vocês irão sentir.
Tem momento que vocês vão pensar em parar, mas vão sentir a necessidade de continuar. E outro momento vai ser o contrário. Vocês vão pensar em continuar aplicando o passe, ou não, chega, posso parar. Então, isso aí, gente, é experiência de trabalho. Então, a sensibilidade, a intuição, tá? A gente vai sentir isso no trabalho, não se preocupem. Aqui vocês vão ver muito isso, essa questão de tempo. Podem riscar isso aí sempre que encontrarem aqui no texto. Ignorando esse tempo estabelecido aqui. Esse tempo vai ser estabelecido pelo bom senso, pela nossa sensibilidade. Tá? Então aí vocês colocaram, né, tato magnético, né? E aqui quando ele fala, examinando com cuidado os fenômenos que se desenvolvem. Repetindo, médium sempre trabalha de olhos abertos. Tá? Isso é muito importante. Hein? Olha, nós vamos parar por aqui, porque já são 7 horas, então, ok? Esse capítulo vai se desenvolver em 4 aulas, então, ok?